Olá, meu caro irmão motorista. Todos nós motoristas, muitas vezes, efetuamos manobras sem pensar muito, ou seja, realizamos no automático. Porém, isto não implica necessariamente que a realizamos adequadamente, do ponto de vista da direção defensiva e da prevenção de acidentes. Todos nós também somos cientes que a maioria dos acidentes, inclusive em manobras, é resultado de comportamentos associados à imprudência, à imperícia e à negligência. Pois muito bem, acidente por negligência é aquele tipo de acidente quando o motorista não está sendo diligente, ou seja, não está sendo devidamente criterioso naquilo que ele sabe realizar, que ele sabe fazer de forma correta, ou seja, agir de forma displicente, de forma descuidada, digamos assim. O acidente por imprudência é quando o motorista sabe realizar aquela atividade, ele tem a habilidade adequada, ideal para realizar aquela tarefa, tem competência, mas na hora de realizar, ele relaxa em algum ponto que poderia fazer, ou quando deixa de ser precavido, falta precaução, ou quando há precipitação. E o terceiro é o acidente por imperícia. Acidente por imperícia é quando a pessoa é leiga num determinado assunto, mas atreve-se a realizar, agindo sem a devida destreza. Pois bem, nos últimos meses tem havido um grande número de eventos em nossas operações, acidentes em manobras, em clientes. Na maioria das vezes, acidentes de pequeno porte, porém, muito preocupante, dado ao fato de que há uma escalada altíssima de consequências que tais sinistros poderiam alcançar. Não seria este o momento de pararmos para refletir um pouco? O que está acontecendo tantos eventos nesse tipo de manobra? Nós fazemos parte de uma equipe de profissionais altamente treinados. Nós somos qualificados, nós somos também comprometidos, de maneira que os eventos não podem, de forma alguma, enquadrarem-se nos fatores imprudência ou imperícia, como nós acabamos de mencionar. Resta-nos, portanto, a negligência. Será que estamos sendo negligentes nas nossas atribuições? Nós precisamos entender que comportamentos inseguros são aqueles que contribuem para que os acidentes ocorram, como, por exemplo, realizar uma manobra em cliente sem fazer uma criteriosa avaliação de riscos do cenário, do local onde eu pretendo colocar o meu caminhão, estacionar o meu caminhão. Enquanto que comportamentos seguros estão baseados na capacidade de identificar e controlar os riscos, de forma a reduzir a probabilidade de ocorrências indesejadas, tanto para si quanto para os outros. Portanto, meus queridos irmãos, o modo como nós agimos e nos comportamos tem uma grande influência direta sobre a nossa segurança. Precisamos ser cientes de que nós desenvolvemos atividade de altíssimo risco. E atividade de direção, ser um motorista de fato, é uma atividade onde precisamos tomar inúmeras decisões simultaneamente, sem podermos dar o luxo de errar. Por isso, não podemos baixar a guarda, não podemos relaxar, não podemos negligenciar. Muitas vezes incorremos em comportamentos inseguros, em manobras, primeiramente, por não compreendermos os riscos ou não saber o que fazer para evitá-los, ou porque acreditamos nos riscos inerentes, não acreditamos nos riscos inerentes àquela tarefa que iremos realizar, ou porque fazemos a mesma coisa todos os dias e nunca ter acontecido nada de errado no passado. Precisamos ver
e rever os nossos conceitos. Você já parou para pensar quantas atividades simples nós fazemos em nosso dia a dia, mas que podem nos causar graves problemas, podem nos causar acidentes caso não nos policiemos devidamente? Pois bem, a maioria desses acidentes acontecem por duas razões principais. Primeiramente, os acidentes com estas causas acontecem normalmente com pessoas leigas, que não tiveram treinamentos ou que não possuem ferramentas adequadas para realizá-las da forma correta. Em geral, elas não conhecem os riscos daquela atividade que está realizando. E este não é o nosso caso. Todos nós somos treinados, capacitados e temos as habilidades necessárias, a destreza necessária para realizar tudo aquilo que nos foi confiado de forma correta e segura. Em segundo lugar, é quando as pessoas conhecem os riscos que estão expostos, já receberam treinamentos, possuem ferramentas adequadas para realizar de forma correta. No entanto, devido à extensa experiência ou crenças, desacreditam nos riscos, subestimam os riscos e muitas vezes até superestimam as suas habilidades. E aí, o excesso de autoconfiança pode trazer sérios problemas. Você já se perguntou o que leva o motorista a realizar uma manobra de forma incorreta, mesmo sabendo que isso pode gerar um grave acidente e grandes transtornos? Acidentes em manobras são o que mais ocorrem em nossas operações. Sempre foi, e sempre trabalhamos no sentido de diminuir, de minimizar isso. Por que não estamos conseguindo? Mesmo em manobras que nós realizamos com muita frequência, nós não podemos descuidar. Nós não podemos negligenciar os riscos. Nós não podemos subestimá-los. Por mais que aquela manobra naquele cliente seja a mesma que nós realizemos todos os dias. Lembre-se, meu querido irmão, o cenário e as condições estão sempre em mudança. Por mais que eu realize aquela manobra diariamente naquele mesmo local, o cenário e as condições estão sempre mudando. Todos os dias mudam, toda hora está mudando. Por isso devemos sempre realizar manobras, seja para frente, seja em manobra de ré, como se fosse a primeira vez. Por mais corriqueira que seja, faça como se fosse a primeira vez. Todo acidente envolvendo manobra é considerado perigoso e é considerado evitável. Todo acidente em manobra é considerado evitável desde que o condutor cumpra com os procedimentos que ele sabe que tem que fazer e com a devida atenção demonstre precaução. Fazer uma autoavaliação de segurança antes de iniciar a manobra é essencial. Avalie todos os riscos que está exposto. Conheça o equipamento que você está conduzindo. Para uma manobra realmente segura, é fundamental conhecer bem o caminhão que você está conduzindo. Cada modelo de caminhão comporta-se de forma diferente. Portanto, se você hoje pegou um caminhão que não é habituado a trabalhar, por algum motivo, um caminhão diferente, procure informar-se sobre as características dele, procure se familiarizar com ele o mais rápido possível. Avalie o cenário. Isso é importantíssimo, conhecer com antecedência todos os obstáculos existentes no local onde você irá realizar a manobra. Agindo assim, você irá evitar surpresas desagradáveis. Planeje-se e gerencie os riscos. Procure entender todo o cenário à sua volta, à volta do seu caminho. É importante ressaltar também que as condições adversas exigirão maior nível de atenção concentrada. Portanto, se você estiver numa situação num local onde você precisa realizar uma manobra e esteja chovendo, ou no caso de uma operação noturna com um local de iluminação precária, redobre a atenção, redobre os cuidados. Condições adversas devem ser gerenciadas de forma criteriosa por nossa parte. E lembre-se que o caminhão que você dirige é de grande dimensão e isso dificulta muito a visibilidade. Quanto maior for o caminhão, maior será o número de pontos cegos. Por isso é importante também lembrar que a marcha ré
é uma das manobras consideradas de maior risco, justamente porque a sua execução implica em restrições de visibilidade e de mobilidade por parte do condutor, que precisa virar-se, conferir espelhos retrovisores e fazer uma série de tomadas de decisões de forma muito atenta para que não seja traído pelos pontos cegos. Por ser considerada uma manobra excepcional, quando ocorre um acidente na sua execução, a jurisprudência, salvo a raríssimas exceções, considera responsável aquele que está executando a manobra, pois é quem deve tomar especial cautela em realizá-la, sobretudo quando for manobra em marcha ré. Mesmo diante da desobediência das regras de circulação pelos demais usuários, aquele que está realizando a manobra geralmente será o implicado. Portanto, o motorista preventivo deve sempre aumentar o seu estado de atenção e cautela ao circular por áreas restritas, como instalações de clientes, por exemplo, onde há circulação de pedestres, circulação de motoristas de veículos de pequeno porte. O motorista preventivo deve antecipar possíveis ações destes indivíduos, como atravessar em frente do caminhão, atravessar atrás do caminhão, posicionar-se no ponto cego do motorista durante uma manobra, estacionar o veículo em ponto cego do caminhão para calibrar pneus, por exemplo, ou para fazer qualquer coisa naquele posto de serviço, e eles não têm o discernimento dos riscos de uma manobra e muitas vezes se posicionam nesses pontos cegos. Por isso, o motorista tem que estar muito atento no momento em que for realizar uma manobra, seja ela qual for. Outro indício a observar, a fim de antecipar possíveis sinistros, são pessoas ingerindo bebidas alcoólicas em frente a lojas de conveniências do posto onde vamos realizar descargas, principalmente em operações noturnas, finais de semana. Lembre-se, o impacto produzido pelo seu caminhão pode facilmente tirar uma vida. Os espelhos retrovisores devem estar bem posicionados, corretamente regulados, para que eles possam reduzir ao máximo os pontos cegos e permitir a máxima visibilidade para você que está realizando aquela manobra. Ajuste todos eles para realizar manobras com mais segurança. Avaliar a nossa própria atuação numa manobra, ou seja, o que estamos fazendo de certo e errado, é o principal passo para a mudança comportamental, fundamental para que as medidas preventivas de fato aconteçam. Olha, os motoristas de veículos menores normalmente não possuem o conhecimento, dos pontos cegos dos caminhões. E por isso, muitas vezes, não têm a noção do perigo que eles correm. E sendo assim, não tomam nenhuma precaução quanto a isso. Por isso, devemos cuidar da nossa segurança, mas da segurança dos terceiros também. Independentemente de ser a primeira ou a 100ª vez que estivermos indo a um determinado cliente, o excesso de autoconfiança pode ser um grande vilão. Sobretudo, quando existem mudanças não comunicadas naquele cenário onde formos. Mas precisamos ter o mesmo nível de critério quanto ao planejamento, procurando conhecer antecipadamente o local, através do layout daquele cliente ou mesmo através de informações prestadas por outros colegas que já conhecem aquele local. Por isso é muito importante a informação. Por isso é muito importante acreditar na ferramenta do layout, que ali traz todas as informações de como entrar naquela instalação de cliente, como estacionar, a forma correta de sair, enfim, informações que serão de grande ajuda para nós, principalmente quando precisa realizar manobras. Em caso de alterações no cenário, comunique imediatamente o seu supervisor. Os outros motoristas também precisam saber. Lembre-se,
São as nossas atitudes e não as circunstâncias que determinam o valor de cada um de nós. Pensemos nisso. Grande abraço. Deus abençoe a nós todos.